Cristino Gomes da Silva Cleto, o Diabo Loiro, Corisco, como ficou conhecido, morreu em uma emboscada na tarde do dia 25 de maio de 1940. Corisco foi o último chefe de cangaço pertencente ao grupo de Lampião, considerado pelo rei do cangaço como um dos homens mais valentes dos bandos de cangaceiros. Apontado pelos historiadores como um dos mais ferozes e cruéis bandidos que fizeram parte do grupo de Virgulino Ferreira da Silva. Com o trágico fim de Corisco, na tarde do dia 25 de maio de 1940, na fazenda Cavacos, em Brotas de Macaúbas, no oeste da Bahia, estava decretado o fim do cangaço. O médico e historiador Magérbio Lucena, autor do livro Lampião e o Estado-Maior do Cangaço, descreve que, na verdade, não houve combate. Corisco e sua mulher Sérgia Ribeiro da Silva, conhecida como Dadá, tinha acabado de almoçar quando foram surpreendidos pela polícia volante comandada pelo tenente Zé Rufino. Corisco estava aleijado, sem poder atirar, mas Zé Rufino não sabia disso. Corisco havia cortado o longo cabelo loiro e não andava mais em bando desde o suposto fim de Lampião, 2 anos antes. Ao se aproximar do cangaceiro, o coronel José Rufino perguntou: "É Corisco mesmo?" "É Corisco, velho. Por que não se entregou? Eu disse que ele garantiria a vida. Você ouviu? Sou homem para morrer, não para se entregar." Depois desse diálogo, o cangaceiro foi levado a uma cidade próxima, onde atendido por um médico que o operou, mas não daria esperanças porque as balas atingiram as suas vísceras, ficando com os intestinos à mostra, e a infecção era certa. Corisco conseguiu sobreviver um pouco mais de 10 horas. Naquele mesmo conflito, Dadá foi atingida na perna. Também levado ao hospital, passou por várias intervenções cirúrgicas. Precisou de amputar a perna para não dar gangrena. É bom salientar aqui que o tenente Zé Rufino foi o primeiro chefe de volante a levar cangaceiros para um hospital. Isso demonstra o bom caráter do militar que seguia as leis vigentes do país. O único crime de Zé Rufino naquela época seria de violação de cadáver, pois mandava cortar as cabeças para levar como provas, isso depois de mortos e a mando de seus superiores. Naquele tempo, a polícia não seguia as leis, eram mais bandidos do que os cangaceiros. Mas, como se vê no caso de Zé Rufino, tinha exceções. Dadá, a mulher de Corisco, deu declarações à imprensa dizendo que a polícia veio decidido a roubá-los e matá-los, e que seu companheiro era deficiente físico e não teve chance alguma de se defender. Mas Dadá se esqueceu de dizer que Zé Rufino não sabia que Corisco estaria impossibilitado de atirar com armas. Em maio de 1968, a revista Realidade colocou frente a frente Dadá e o coronel José Rufino, responsável pela morte de Corisco. Ele, velho e doente, chorou ao ver Dadá, forte e altiva, mas o perdoou. Dadá, de personalidade forte, disse na cara do tenente dentro da sua casa que ele, Zé Rufino, não matou seu marido em combate, foi emboscada, foi assassinato, mas agradeceu a ele por não ter deixado os policiais, seus comandados, acabarem com a vida dela. Do cangaço, Dadá levou lembranças, 3 filhos com Corisco e nenhum dinheiro. Morreu pobre, trabalhando de lavadeira e costureira de roupas, em fevereiro de 1994, aos 78 anos de idade, na periferia de Salvador, capital da Bahia. É sabido por todos os historiadores que o objetivo dos policiais não era defender a lei. Na verdade, o que mais interessava aos policiais
eram os 300 contos de réis e os 3 quilos de ouro que os 2 cangaceiros fugitivos carregavam. Corisco não tinha condições de reagir, estava aleijado, sem condição de manusear armas, pois no ano de 1939 o Diabo Loiro caiu numa emboscada na fazenda Lagoa da Serra, em Sergipe. Corisco sofreu várias fraturas gravíssimas no braço esquerdo e no braço direito, em uma batalha anterior com o mesmo algoz, o tenente Zé Rufino, e ficou aleijado, não conseguiria atirar. O casal já tinha tomado a decisão de deixar o cangaço, mas depois que uma cigana avisou Corisco que ele seria morto na cadeia, Corisco deu um passo atrás e não se entregou, mas quando foi localizado pela polícia, Corisco tinha sido convencido pela sua mulher a se entregarem, mas aí foi tarde demais. Cristino Gomes da Silva Cleto nasceu na cidade de Matinha de Água Branca, Alagoas. Aos 17 anos, matou um sargento e 2 soldados, por esses o terem batido em sua cara dentro da cadeia. O motivo da prisão foi a falta de pagamento da taxa da feira, onde Corisco tinha um comércio de quinquilharias. Então Corisco fugiu, sem rumo certo, optou de vez pela criminalidade e entrou para o bando de Lampião, o lendário cangaceiro. Forte, corajoso e ligeiro, logo passou a ser chamado de Corisco, alcunha que Lampião batizou por ser este muito ligeiro no gatilho. Conquistou o poder e, com a divisão do grupo, estratégia de Lampião para fugir das perseguições policiais, Corisco ganhou seu próprio bando. Com o suposto fim de Lampião, em julho de 1938, Corisco tornou-se o único chefe de cangaceiros. Antes de encontrar seu fim, tentou vingar a morte do amigo, chefe de cangaço, o Lampião. Corisco matou a família de um fazendeiro acusado de deletar o bando à polícia. Acabou cometendo uma de suas maiores atrocidades. Assassinou as pessoas erradas. Essa foi a chacina da Fazenda Patos. Foi comprovado posteriormente que ninguém dessa família delatou Lampião. Na verdade, foi o coiteiro Pedro de Cândido. Nessa época, Corisco já era conhecido como Diabo Loiro, pela cabeleira e, claro, pelo espírito de crueldade para com seus inimigos. Não maltratava sertanejos comuns, apenas os delatores teriam que ser extintos. Isso ele aprendeu com Lampião. Ninguém sabe dizer ao certo a data exata em que Cristino Gomes da Silva Cleto nasceu. Sabe-se que em 1928, no início da vida adulta, apaixonou-se por Sérgia Ribeiro da Silva, a Dadá, e não teve dúvidas, raptou a menina de 13 anos e a tornou sua mulher. Corisco ensinou Dadá a ler e escrever, a usar armas. Com o tempo, Dadá aceitou o destino imposto por ele. Dadá se tornou a costureira oficial de todos os grupos e passou a fazer as roupas que aparecem em todas as fotos dos cangaceiros. Alguns historiadores dizem que o bando de Lampião aterrorizou o sertão nordestino por 20 anos, mas isto não é verdade, no caso especificamente do bando de Lampião. Cangaceiros avulsos, ladrões e jagunços, e até a própria polícia, que deveria proteger o cidadão, roubava, torturava e matava. Existem provas contundentes sobre esses fatos. Estes sim aterrorizavam o sertão. É sabido que Lampião nunca torturou, nunca roubou e nem matou sertanejo pobre sem motivo. Até porque é péssima tática afastar os coiteiros. Isso seria errado no ponto de vista de proteção ao bando, pois afastaria o povo dos cangaceiros, perdendo a proteção e os coitos. Traidor sim, este poderia ser rico ou pobre, era eliminado com requintes de crueldade, para servir de exemplo para que outros perdessem a coragem de delatar os cangaceiros. O trágico fim de Corisco. O fim de Corisco foi trágico.
quando estava fugindo com sua mulher Dadá para o sul do país. Foi delatado por um curioso desconhecido, que o reconheceu. Este se aproximou do tenente Zé Rupino e disse exatamente onde estaria o cangaceiro Corisco. Corisco, que matou muitos delatores por conta própria ou sob ordens de Lampião, teve o seu fim por causa de um deles. Zé Rupino mandou seus soldados rodearem a casa de farinha onde estava Corisco e Dadá, só os dois. Corisco estava aleijado desde o último combate, tomou tiros nos 2 braços, não conseguiria beber uma xícara de café com uma das mãos, quem dirá manusear um rifle que pesa aproximadamente 5 quilos. A verdade é que Zé Rupino não sabia desse detalhe. Pediu a Corisco que se entregasse, que lhe garantiria a vida, mas nem Dadá e nem Corisco se entregaram, e Dadá fez foi abrir fogo na polícia, que revidou com metralhadora. Foi milagre Dadá sair com vida daquele inferno de balas poderosas, traçantes, que derrubaria até um avião. Quando Dadá parou de atirar, a volante foi se aproximando, bem devagar, aos poucos, e quando viu Dadá e Corisco no chão, Zé Rupino perguntou se era Corisco, e ele disse: Sim, é Corisco, velho. Naquele momento, soldados pediram permissão a Zé Rupino para cortar a cabeça de Dadá, que ainda estava viva. Olha só, era puro interesse em dinheiro, Satanás atrás do ouro. E Zé Rupino disse: Não vê que ela está viva? Fique longe de Dadá. Então Zé Rupino foi à próxima cidade, mandou pegar camas em um hotel, deu ordens a um médico para cuidarem de Dadá e Corisco. O médico não queria fazer o procedimento, pois se tratava de cangaceiro, mas teve que cuidar dos cangaceiros com ameaça de morte feita pelo tenente Zé Rupino. Dadá teve que ser amputado uma das pernas. Corisco morreu em mais ou menos 2 horas depois. Esta foi a verdadeira história do fim de Corisco, e fico feliz por saber que pelo menos existiu um oficial, comandante de polícia honesto e íntegro. Parabéns a Zé Rupino por observar as leis e parabéns aos seus descendentes, que podem se orgulhar do antepassado militar, diferentemente dos descendentes da família do tenente Santinho e do coronel Lucena, que matou o pai de Lampião covardemente desarmado. Depois, quando viu a coisa feia com Lampião atrás dele, fugiu com o rabo entre as pernas para Maceió. E dizem que o homem era valente. Eu não estou vendo valentia nenhuma. Se você gostou da história, dê um like, compartilhe o vídeo com amigos e parentes, se inscreva no canal, clica na sua telinha no próximo vídeo, sei que vai gostar. Grande abraço a todos. Por quê? Porque eu fui!